Arsenal 4-1 para cima do Aston Villa, duelo do primeiro contra o terceiro colocado da Premier League, que olhando para o placar pode parecer que foi um massacre do Arsenal, e no segundo tempo de fato foi. Porém teve um primeiro tempo bem equilibrado e pela mudança do Onana saindo lesionado e a entrada do Maguin, se desconfigurou esse meio de campo do Aston Villa e a partir daí o Arsenal empurrou o Aston Villa lá para trás e construiu essa margem tão grande. Eu vou comentar sobre esse jogo aqui nesse vídeo. Só antes de destacar o seguinte, para quem simpatiza com o Arsenal, eu separei a logo do Arsenal, que em alto relevo, tem em algumas dimensões diferentes, então quem gosta do Arsenal eu indico que dê uma olhada, você pode colocar no seu quarto, na sua sala, onde você quiser. Então quem simpatiza com o Arsenal eu indico que dê uma olhada, link aí nos comentários. Sobre o jogo, um jogo em que o Aston Villa fez um primeiro tempo bom, se fosse para alguém ganhar o primeiro tempo seria o Aston Villa, foi mais perigoso, porém teve o Ollie Watkins desperdiçando muitas oportunidades. O Aston Villa em jogadas em que o Arsenal, e era uma tônica do primeiro tempo e do segundo tempo também, o Aston Villa tentando jogar e o Arsenal marcando pressão muito forte. No primeiro tempo, o Arsenal nos minutos finais do primeiro tempo conseguiu encaixar essa marcação, mas até lá o Aston Villa estava conseguindo jogar melhor que o Arsenal, escapar em contra-ataques, criar oportunidades, mas não conseguia transformar em chances claras na hora do último passe, da última finalização, tomava a decisão errada e desperdiçava as oportunidades. E aí fecha o primeiro tempo nesse 0-0. Vai para o intervalo e ele tem uma mexida que muda o jogo. O Onana, que vinha fazendo um grande jogo, o meio de campo do Aston Villa, que foi com o Onana e o Tielemans como esses dois volantes, o Rodgers sendo um meio campista um pouquinho mais avançado, estava muito bem no primeiro tempo, principalmente essa dupla, Tielemans e Onana. Porém, o Onana acabou sentindo e teve que sair. Quem entrou no lugar dele foi o Maguin. E o Maguin não é ruim. O Maguin que vai disputar a Copa do Mundo pela seleção escocesa, vai enfrentar a seleção brasileira, né? Tá no grupo do Brasil. Só que o Maguin teve que entrar de segundo volante, e quem acompanha o Aston Villa sabe que o Maguin sempre jogou em uma linha mais avançada, seja um meia esquerda, seja um meia direita, funções que dentro do jogo foi de um lado Buendia, do outro Jadon Sancho. E aí o Maguin teve que entrar de segundo volante. Na teoria, o Aston Villa ganha mais capacidade técnica na hora de chegar à frente. Só que com essa entrada do Maguin, o meio de campo abriu um buraco, deixou só o Tielemans com um cacuete de marcação, e o Tielemans não é um primeiro volante, é um segundo volante muito técnico, é um dos melhores do mundo, inclusive, no quesito segundo volante, ele está no top 20, com certeza, melhores do mundo. Porém, o meio de campo ficou muito aberto, e o Arsenal conseguiu se impor nisso no segundo tempo. O primeiro gol do Arsenal é através da bola parada. O Arsenal é o melhor time do mundo no quesito bola parada. E eu diria que talvez defensivamente e no sentido de marcação também seja o melhor time do mundo. Nesses quesitos defensivos e de bola aérea, eu diria que o Arsenal já pode se intitular como o melhor time do mundo. Em outros quesitos vai ter times melhores, né? Tipo, com bola rolando, eu diria que o PSG é de fato o melhor time do mundo. Enfim, mas no quesito bola parada e no quesito intensidade na marcação, o Arsenal está entre os melhores de fato. E esse primeiro gol surge de uma bola parada. Cruzamento fechado, Gabriel Magalhães disputando ali com o Emiliano Martinez, goleiro argentino e do Aston Villa. E o Gabriel acaba ganhando de cabeça, o Emiliano Martinez ainda resbala na bola e ela vai para trás. É uma falha do Emiliano Martinez. Chegou a pedir falta, mas de fato não achei que foi muito mais de fato um erro do Emiliano Martinez. E aí o Gabriel Magalhães abre o placar com 3 minutos do segundo tempo. Um primeiro tempo tão pegado, que mostrou de fato por que o Aston Villa está na terceira colocação, que mostrou de fato por que o Aston Villa conseguiu embalar 11 vitórias seguidas, mas que essa falha do Dibu Martinez na disputa com o Gabriel Magalhães ferrou com o restante do jogo do Aston Villa. Porque logo na sequência, o Aston Villa vai tentar sair jogando. É uma característica desse time forçar essa saída, mesmo que em momentos perigosos. E depois de tomar 1-0, forçou ainda mais esse tipo de jogada. Então vem um passe, acho que foi pro Tielemans, e o Odegaard consegue desarmar ele. E na hora que o Odegaard desarma, ele já ataca em direção ao gol. O Zubimendi se desloca muito bem e o Odegaard dá uma tacada de sinuca, um passe primoroso, e o Zubimendi dá o toque no cantinho para fazer o 2-0 com menos de 10 minutos do segundo tempo.
com 10 minutos do segundo tempo, o Arsenal praticamente encaminhou essa vitória, sendo que foi um primeiro tempo tão equilibrado em que o Aston Villa foi até superior. Não aproveitou as oportunidades o Aston Villa e no segundo tempo, em questão de minutos, o Arsenal encaminhou a vitória. O tempo passa, já chegando em próximo de 25, 30 do primeiro tempo, o Arsenal consegue empilhar uma sequência de jogadas em que tentava alguma coisa, errava e retomava a posse. Tentava alguma coisa, errava e retomava a posse. E aí, em um momento em que o Digne, numa recuperada de bola do Aston Villa, tenta sair jogando, ele é desarmado e a bola ficou para o Trossard fazer um chute perfeito, tirando por fora assim do Dibu Martinez, nem se mexeu. E ali o Arsenal transformou essa vitória em goleada praticamente, fazendo um 3-0 já com 25, 30 do segundo tempo, ali já matando o jogo, né? Uma jogada que o Aston Villa, que nem eu falei, forçava demais essa tentativa de sair jogando. No primeiro tempo isso deu certo, porém no segundo tempo, no segundo gol, o Odegaard recuperou a bola e ele gerou o gol do Zubimendi. No terceiro gol, o Digne foi sair jogando, saiu errado e terminou no terceiro gol do Arsenal, o gol do Trossard. Então desses 3 gols, um é de uma falha do Dibu Martinez e os outros 2 é em saídas mal feitas do Aston Villa. Lógico, não é só demérito do Aston Villa. Do lado do Arsenal, uma bola parada muito forte, que termina no primeiro gol, e nos outros 2 gols, uma marcação pressão, uma marcação muito intensa que resulta na recuperação de posse e em 2 gols do Arsenal, que praticamente decreta ali a vitória. O tempo passa mais um pouquinho e o Gabriel Jesus entrou em campo. Fazia muito tempo que ele não fazia gol e desencantou nesse jogo. No primeiro jogo do Arsenal depois do Natal, quem apareceu foi o menino Jesus. Enfim, uma jogada que o Trossard faz a jogada pela esquerda, toca para o Gabriel Jesus e ele arma uma finalização muito rápido. Tanto é que quando mostra a câmera por trás, dá para ver claramente. Na hora que o Gabriel arranja o domínio, ele já finaliza. Esse milissegundo que não deu para o Dibu Martinez pensar é o tempo que foi para a bola ir no cantinho e o Dibu chegar um pouquinho atrasado. A jogada com o Gabriel Jesus foi muito inteligente, fez o gol e ali o Arsenal colocou 4-0 no placar, cara. De fato, não era jogo para tudo isso, não era jogo para uma discrepância tão grande, mas o segundo tempo do Arsenal foi muito superior em relação ao Aston Villa. E que nem eu falei, a mudança crucial foi a saída do Onaná e a entrada do Maguinho. E de novo, o Maguinho não é ruim, só que ele não é segundo volante. E aí isso acabou abrindo o meio de campo do Aston Villa, que nem eu falei. No segundo e no terceiro gol, foi justamente nessa marcação-pressão do Arsenal e o Aston Villa não soube o que fazer. No primeiro tempo, o Onaná foi um grande desafogo. O Onaná não é nem um cara brilhante tecnicamente, mas ele tem uma potência física, um cara alto, um cara com a passada larga, em que em várias jogadas ele conseguia arrastar a bola e fazer o Aston Villa sair do sufoco e ir para o campo de ataque. No segundo tempo não teve isso. Então o Aston Villa recuperava a bola, o Arsenal pressionava, o Arsenal pegava de novo a bola. O Aston Villa ficou sem escape. Só foi conseguir sair de novo quando o Arsenal fez o 4-0 no placar. Já no 3-0 já dava. É, em que o Arsenal recuou mais as suas linhas e não ficou numa marcação-pressão mais intensa. E aí sim o Aston Villa conseguiu rodar mais a bola e já com 49, 50 do segundo tempo encontra o seu gol. Uma jogada em que o Malen, numa raça absurdo, parecia que ele estava encapetado, com sangue nos olhos, ia tropeçando a bola, passando por cima de todo mundo, ele quase arranca a trave, passa por cima do Raya, e aí a bola rebate na trave e fica pro Watkins sem goleiro fazer o gol, mas ali foi porque o Malen, porra, não sei o que baixou, né? Ele baixou um espírito nele que não deixava nada desarmar ele. Passou por uns 4, 5, dividiu com raia, a bola foi na trave. E aí o Watkins fez um gol facílimo, né? Sendo que jogadas anteriores, coisas de 5 minutos antes, teve uma finalização, acho que do próprio Watkins, de cabeça na trave. E no rebote o Maguinho sem goleiro. O Raya estava literalmente em um canto do gol. O Maguinho conseguiu chutar exatamente em cima do Raya. Tem mérito do Raya por ter tido reflexo, mas o Maguinho estava sem goleiro e chutou em cima dele. Ali já era pro Aston Villa descontar, se faz aquele gol e depois esse do Watkins colocava um 4-2 no placar e poderia talvez sonhar com uma reação improvável, mas possível. E desperdiçou aquela chance e depois fez o seu golzinho de honra. Fecha nesse 4-1, num geral um Arsenal que fez um segundo tempo avassalador, uma marcação-pressão desde a reta final do primeiro tempo que conseguiu encaixar e através dela foi onde conseguiu transformar em um jogo difícil em uma goleada tranquila.
essa marcação-pressão do Arsenal e a bola aérea também, que de novo, o Arsenal é o melhor time do mundo no quesito bola aérea, foram pontos cruciais para o Arsenal conseguir passar por cima do Aston Villa, se isolar na liderança. Agora o Arsenal tem 45 pontos, o segundo colocado é o Manchester City com 40, só que o City ainda vai jogar com o Sunderland amanhã, um jogaço, por sinal. O Sunderland faz uma baita Premier League. E o terceiro colocado é o próprio Aston Villa com 39. Se o Aston Villa vencesse, empatava em pontos com o Arsenal. Era um jogo crucial, que era fundamental o Arsenal vencer porque jogava em casa. E era fundamental o Aston Villa vencer para conseguir grudar na liderança. Acaba que é um balde de água fria para o Aston Villa. Não é para se criar crise, até porque a temporada do Aston Villa é incrível, está na terceira colocação. Dá para dizer ainda que está na briga pelo título. Inclusive na Premier League já se isolou essas três equipes na luta pelo título, Arsenal, City e Aston Villa. Só que a limitação do elenco do Aston Villa é maior, né? Então, que nem eu falei, perdeu o Naná, quem teve que entrar era o Maguinho. Do outro lado, o Martinelli nem pisou em campo, o Declan Rice nem precisou jogar, e mesmo assim tinha substitutos de alto nível do lado do Arsenal. E o Aston Villa já estava sem o Camará, meio-campista francês ex-Olympique de Marseille, que é a dupla do Tielemans, e teve que jogar o Ananá. Quando perdeu o Ananá, não tinha quem substituir. Entrou o Maguinho improvisado e isso destruiu o meio de campo do Aston Villa. O Arsenal foi para cima e conseguiu essa goleada. Vitória do líder da Premier League. Bom, foi esse o vídeo. Valeu e falou!